Comprometo-me sacrificar a minha vida em nome da pátria e para a implementação da democracia em Angola. Estou aqui no Santana porque eu estou solidário com os motoqueiros. Este senhor, chefe da Amodrang, recebeu dinheiro debaixo do tapete e é membro do MPLA. O ditador João Lourenço, e estou já a avisar, não tenho advogado, não preciso de advogado, podem me atirar com o que quiserem, porque isto que está-se a passar aqui é das maiores ditaduras. Angola é um país onde a ditadura, a injustiça e as perseguições continuam a ser armas usadas para silenciar as vozes do povo. Mas mesmo assim, diante do medo, da repressão e do risco, existem jovens que recusaram o silêncio. Sem armas, sem proteção, decidiram enfrentar o sistema de peito aberto, colocaram a paz, a liberdade e até suas famílias em risco, tudo em nome dos direitos humanos. E neste vídeo iremos revelar os 10 ativistas mais resistentes que continuam em Angola e que com coragem e determinação se tornaram um verdadeiro pesadelo para o regime. Mas antes da gente entrar na matéria, deixa já o seu like, subscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perderes mais nenhuma novidade. Osvaldo Caolo é um ativista, professor universitário e militar na reserva. Começou a sua carreira como ativista nos anos 2011, tendo destacado-se muito em manifestações de rua. O mesmo ficou popularmente conhecido em Angola devido às constantes manifestações que liderava na altura, isto é, em 2011. Já em junho de 2015, Osvaldo Caolo e mais um grupo de ativistas foram detidos por suspeita de tentativa de golpe de Estado contra o governo. O grupo foi popularmente conhecido em Angola como Grupo 15+2, que só precisou de um livro para deixar o governo do MPLA em pânico. E já em 2016, o ativista Osvaldo Caolo, após passar um ano na prisão, foi libertado e expulso diretamente das Forças Armadas angolanas. O mesmo ocupava o cargo de tenente. Após se aperceber da notícia, Osvaldo Caolo ficou ainda mais revoltado. E hoje, 10 anos depois, Osvaldo foi completamente expulso das Forças Armadas. O termo só é licenciado à reserva, mas é uma expulsão. A partir desta data, Osvaldo Caolo tornou-se um dos ativistas mais temidos pelo MPLA. Um ativista com formação acadêmica, já chegou a ser professor universitário na cadeira de História e passou quase metade da sua vida no campo de batalha. E durante uma entrevista em um portal alemão, Osvaldo Caolo afirmou publicamente que já chegou a receber uma proposta do MPLA para o mesmo deixar de ser ativista e alinhar-se ao sistema, mas felizmente Osvaldo Caolo não aceitou, recusou a proposta do governo. Vocês têm aqui um jovem que essa hora seria oficial general, o oficial mais jovem da República. Ter Lexus, estar ao lado de Gino Carneiro, grandes generais, comer bem. Em junho de 2025, Osvaldo Caolo liderou a manifestação contra a subida do combustível, uma manifestação que durou cerca de 3 dias e causou vários prejuízos ao governo angolano. Muitas lojas, armazéns foram vandalizadas e até aqui foi considerada a maior manifestação da história de Angola. Dias após a manifestação, Osvaldo Caolo foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal SIC e foi acusado pelo crime de rebelião, apologia ao crime e incitação à violência. O ativista Osvaldo Caolo encontra-se detido até os dias de hoje. O Osvaldo Caolo vai na cadeia, e o povo angolano, o que é que vai fazer? Vão deixar o Osvaldo Caolo ser preso. Francisco Teixeira é um ativista, professor formado e licenciado em psicologia. Atualmente é uma das vozes mais ouvidas pela juventude angolana e um crítico direto ao regime. Francisco Teixeira participa diretamente em debates sobre educação, direitos humanos e questões políticas. Teixeira também é líder de um movimento, o MEA,
Movimento dos Estudantes de Angola, na qual reivindica a valorização dos alunos, das escolas e dos professores ou qualquer cidadão que esteja ligado à educação. Francisco Teixeira ficou popularmente conhecido em Angola devido às suas abordagens em cadeias televisivas ou em portais de notícia. Francisco Teixeira também participa diretamente em manifestações e atualmente é uma das maiores dores de cabeça do sistema angolano. Governantes, o demônio compete, quem faz mal ao povo. Nós, professores, é triste. Você vai numa escola, mas se bem grande com 20 salas, só tem lá 2 motas. Francisco Teixeira atualmente é visto como um salvador para os estudantes, professores ou qualquer cidadão que esteja ligado à área da educação. O mesmo também já viajou para vários municípios e aldeias de Angola para contestar de perto a atual situação das escolas naquela localidade. A forma que Francisco Teixeira participa diretamente nas questões política e social em Angola tem preocupado bastante o governo angolano. Só este ano, Francisco Teixeira já sofreu 2 atentados contra a sua vida. E isso, até aqui, ainda levanta muitas questões. Será que foi uma tentativa de silenciamento ou sabotagem contra o Francisco Teixeira? Sinto que esse pneu está malaique. Quando tiro o pneu, vejo que isso saiu. Essa parte do carro saiu. Foi por pouco dessa vez. Não sei se o que foi, mas a segunda tentativa contra mim nesses 2 últimos meses. Tanais Neutro é um ativista angolano conhecido pelas suas críticas direto ao governo angolano, especialmente ao partido do MPLA. O mesmo ingressou nas fileiras do ativismo no ano 2019, tendo destacado-se como culturista e ativista ao mesmo tempo. Tanais Neutro ficou popularmente conhecido em Angola devido às suas intervenções em portais de notícia, devido aos seus vídeos de denúncia, injustiça e solidariedade. Olha, a polícia do MPLA só consegue prender ativistas, mas não conseguem prender os gatunos da nação. Esse país é nosso. Tanais Neutro enfrentou perseguições, detenções e processos judiciais por conta das suas opiniões. O mesmo também é conhecido por participar ativamente em manifestações, sendo acusado de incitação à desobediência e ofensa contra instituições do Estado. Foi detido pela primeira vez em 13 de janeiro de 2022, após publicar vídeos criticando a situação social de Angola, e em outubro de 2022 foi condenado a uma pena suspensa de 15 meses por ultraje aos símbolos do Estado. Já em setembro de 2023, ele voltou a ser detido juntamente com outros ativistas durante uma manifestação em Luanda. O chefe da Amodrang recebeu dinheiro debaixo do tapete e é membro do MPLA. Eu não sou membro do MPLA, eu sou angolano e eu preciso do trabalho dos motoqueiros, porque quando eu ir na cidade, são eles que me levam até onde eu quero chegar. Tanais Neutro atualmente encontra-se em liberdade e continua a ser um dos maiores pesadelos do partido do MPLA. Tanais também foi um dos organizadores da manifestação contra a subida do combustível, uma manifestação que durou cerca de 3 dias e até aqui já é considerada a maior manifestação da história de Angola. Mesmo assim, Tanais Neutro não continua parado. Diariamente, o mesmo grava vídeo denunciando a má governação do MPLA e do presidente João Lourenço, denunciando injustiça e as má infraestrutura das estradas de Angola. Tanais Neutro aproveita a sua página do Facebook e do TikTok para publicar os seus vídeos de denúncia. Laura Macedo é uma ativista cívica e social angolana conhecida por ser uma voz crítica em defesa dos direitos do cidadão e pela justiça social em Angola. Ela nasceu em 1962 na província de Malange e tornou-se produtora de projetos culturais e ambientais, com forte atuação também no ativismo político e social dentro do país. Laura tem sido muito vocal em críticas ao modelo de governação em Angola, especialmente em relação à proposta de lei, corrupção e políticas econômicas que, segundo ela, prejudicam o cidadão comum. Ela participou e apoiou em movimentos sociais, incluindo protestos populares contra o aumento de preço do combustível e outras medidas que afetam o poder de compra da população.
Laura Macedo ficou popularmente conhecida em Angola devido às suas intervenções e críticas direto ao governo angolano. Ela também participa ativamente em manifestações. Laura Macedo também foi uma das organizadoras da manifestação contra a subida do combustível e do preço dos táxis, uma manifestação que durou cerca de 3 dias e até aqui já é considerada a maior manifestação da história de Angola. E já no dia 13 de março, Laura Macedo e mais outros ativistas organizaram uma manifestação em pleno aeroporto 4 de fevereiro, após a polícia prender e reter o político Venâncio Mondlane por quase 5 horas. O chefe da ditadura do nosso país, porque acho que só ele é que vai poder liberar. E como ele viajou, pode ser que o Venâncio fique no aeroporto até decidir ir embora. Nós não queremos isso. Nós queremos que o ditador João Lourenço, e estou já a avisar, não tenho advogado, não preciso de advogado, podem me atirar com o que quiserem, porque isto que está-se a passar aqui é das maiores ditaduras. No meio de muitos homens, Laura Macedo tem se mostrado como uma mulher bastante resistente. Atualmente, ela faz parte e é uma das líderes da sociedade civil contestatária, um movimento de ativistas. Laura Macedo é uma mulher bastante batalhadora e combatente, com várias presenças em manifestações, tendo destacado-se sempre como a senhora da linha da frente. Mesmo sendo uma mulher, Laura Macedo não tem se calado perante a injustiça em Angola e atualmente é considerada como uma das maiores dores de cabeça do partido MPLA e do governo angolano. Luther King é um ativista angolano conhecido por usar as redes sociais para denunciar injustiças sociais e política em Angola e criticar o regime no poder. Ele ganhou notoriedade por vídeos e intervenções públicas fortes sobre questões como democracia, direitos civis e transparência. Luther Augusto da Silva Campos, mais conhecido por Luther King, é um jovem ativista comprometido com a luta por uma Angola mais justa e democrática. Ele ficou conhecido pelas suas denúncias através das suas redes sociais e pela sua participação ativa em protesto e mobilizações civis, defendendo direitos e chamando atenção para problemas sociais e políticos em Angola. O povo angolano já está contra o MPLA. Agora os que estão com o MPLA são já as figuras públicas. Sabem qual é o segredo? E em janeiro de 2022, Luther King foi detido pelas autoridades angolanas sob acusações relacionadas com a instigação pública de eventos durante uma greve em Luanda e posteriormente foi condenado a 1 ano e 10 meses de prisão com uma pena suspensa por 5 anos. Após a detenção, ele foi colocado em liberdade, embora ainda sob condições legais, e prometeu continuar a defender Angola e os angolanos apesar das consequências. E atualmente, Luther King é considerado uma das maiores dores de cabeça do MPLA e do governo angolano. Ângelo Carlos da Conceição Capuacha é um ativista dos direitos humanos e professor universitário angolano, reconhecido pela sua longa atuação em prol da justiça social, educação e participação cívica em Angola. Nasceu no dia 2 de setembro de 1975 na província do Ambo. É professor e especializado em temas como políticas, direitos humanos, educação e democracia. Liderou o Fórum de Desenvolvimento Universitário Ford Angola, uma organização civicamente ativa que luta por melhores políticas públicas, direitos humanos e maior participação da sociedade civil. Trabalhou com organizações ligadas ao direito à educação e à promoção dos direitos humanos em Angola, tendo atuado também em projetos ligados à sociedade civil. Ângelo Capuacha ficou popularmente conhecido em Angola devido às suas intervenções nas rádios e em redes sociais. Ele também é considerado um ativista bastante inteligente. Além de ser ativista, Ângelo Capuacha é um escritor, professor universitário e um grande empresário. Ângelo Capuacha luta em prol da democracia e liberdade de expressão em Angola. E mesmo sendo um funcionário público, Ângelo Capuacha não se cala perante a injustiça no país. A doutora Carolina Cerqueira foi obrigada a defender com dentes e unhas, com garra, determinação e paixão, o presidente João Lourenço, quando o presidente João Lourenço incorreu em práticas ilícitas, passíveis de um impeachment.
Ângelo Capuacha tornou-se uma voz crítica e influente em debates sobre questões como a instrumentalização de lideranças tradicionais para fins políticos, leis sociais controversas como restrição à importação de veículos usados, o papel da oposição e necessidade de foco político em Angola, a ética e impacto da ajuda externa e sua representação nas redes sociais. Ele continua a viver e a trabalhar em Angola, especialmente ligado a movimentos universitários cívicos e debates públicos sobre democracia, direitos e políticas sociais, frequentemente comentando em eventos políticos nas redes e na mídia. E atualmente, Ângelo Capuacha é considerado uma das maiores dores de cabeça do MPLA e do governo angolano. José Gama é uma das figuras mais respeitadas do jornalismo investigativo angolano, conhecido pelo seu trabalho corajoso à frente do portal Clube Capa, um dos sites mais consultados por quem procura entender os bastidores do poder em Angola. Como jornalista e ativista, Gama ganhou notoriedade não apenas por informar, mas por expor com detalhe casos de corrupção, abuso de poder, nepotismo e perseguição política dentro do regime angolano. Ao longo dos anos, José Gama desmascarou o esquema de enriquecimento ilícito envolvendo altos dirigentes do MPLA, incluindo generais e membros do executivo. Foi um dos primeiros a publicar documentos confidenciais que revelaram negócios obscuros entre empresas públicas e privadas ligados a figuras do poder, principalmente durante a era de José Eduardo dos Santos. O que acontece? Nós temos há empresários a queixarem-se que, para a renovação do visto, os homens do SME complicam e são capazes de cobrar 13 milhões de kwanzas para renovar um visto de trabalho para um cidadão que, por exemplo, se for libanês, se for da Síria, se for chinês, cobram 3 milhões de kwanzas. Entre os casos mais marcantes expostos por ele, destaca-se os contratos milionários do Estado com empresas de fachada, transferências bancárias ilegais para o exterior e relatórios de espionagem interna contra ativistas. Por denunciar essas práticas, Gama passou a ser alvo de vigilância, intimidações e ameaças, o que forçou a viver fora de Angola por questões de segurança. Apesar do exílio, ele nunca abandonou a luta pela justiça social e pela democratização do país. Sua plataforma tornou-se referência obrigatória para diplomatas, organizações internacionais e sociedade civil que acompanham o processo político angolano. José Gama é sem dúvida um símbolo de resistência que usou sua caneta e o poder de informação como arma contra o sistema que tenta silenciar vozes críticas. Ele representa a coragem de quem escolheu informar com verdade, mesmo quando isso custa a liberdade ou a segurança pessoal. E atualmente, sem sombra de dúvida, José Gama é uma das maiores dores de cabeça do MPLA e do governo angolano. Giel Freitas é um ativista cívico e político angolano muito ativo nas redes sociais e na mobilização da sociedade civil em Angola. Ele tem se destacado como uma voz crítica à governação atual e por sua participação em debates públicos sobre os direitos dos cidadãos, democracia e justiça social. Giel tem estado envolvido em discussões e ações que abordam temas como a necessidade de transparência na política, desigualdade social e o papel da juventude na transformação do país. Ele frequentemente publica vídeos e declarações onde confronta autoridades e apresenta sua leitura dos desafios que Angola enfrenta. Em vários momentos, Giel participou ativamente em manifestações e confrontos com agentes do Estado. Em alguns vídeos divulgados, ele é visto a enfrentar de forma pacífica e firme agentes da polícia e figuras de autoridade, recusando-se a ser intimidado ou silenciado. O presidente tem que dizer como vai resolver o problema da fome. Para ontem eram os 365 dias, porque é um imperativo constitucional anual. Por isso é que tornou o discurso longo, desencontrado, porque no final de contas falou sobre tudo e acabou por não esclarecendo absolutamente nada daquilo que as pessoas queriam de facto ouvir. Giel Freitas tem feito várias interrupções e intervenções públicas sobre a necessidade de reformar o sistema político angolano, criticando tanto a governação institucional quanto práticas políticas tradicionais que, segundo ele, prejudicam o desenvolvimento do país. Giel também esteve entre ativistas que denunciaram episódios de intimidação e abusos enquanto tentavam viajar para eventos regionais, usando essas experiências para chamar a atenção sobre a restrição à liberdade de movimento de expressão em Angola. E atualmente, Giel Freitas é considerado uma das maiores dores de cabeça do partido MPLA e do governo angolano.
General Nila é um jovem ativista angolano e líder do movimento UNTRA, Unidade Nacional para a Revolução Total de Angola. Nila é uma das vozes mais firmes da juventude que luta por justiça social, liberdade e dignidade no país. A sua coragem e postura crítica diante do regime tornam-no um símbolo de resistência em Angola, ao contrário de muitos que optam pelo silêncio ou pelo exílio. General Nila escolheu permanecer no país e enfrentar o sistema com palavras, ações e mobilizações pacíficas. Ele acredita que Angola precisa de uma revolução de consciência conduzida pela juventude para quebrar os ciclos de opressão e corrupção e exploração. No dia 28 de junho de 2025, durante um protesto pacífico contra o aumento dos preços dos combustíveis em Luanda, General Nila foi por indivíduos armados, alegadamente agentes ligados aos serviços de segurança. Estava a fazer uma transmissão ao vivo no momento em que foi atingido. Após o ataque, foi detido arbitrariamente e levado para um local desconhecido. Por vários dias ficou incomunicável, sem acesso à família, advogado ou cuidados médicos. Mesmo com ferimentos graves, posteriormente foi transferido para a prisão de Calomboloka, onde continua detido em condições preocupantes. A detenção e o silêncio das autoridades levantaram fortes críticas de organizações de direitos humanos, como a Amnistia Internacional, que exige a sua libertação imediata e o respeito pela sua integridade física e moral. O seu caso representa a pressão brutal contra quem ousa desafiar o sistema em Angola. O João Lourenço está a destruir o país. O João Lourenço não é dono do país. Família angolana, o país tomou um novo rumo. Dia 19, dia 26, temos uma manifestação. Atualmente, o ativista General Nila encontra-se detido, mas em condições bastante preocupantes. Nem recebe visita e nem se alimenta devidamente na prisão. E a sua família está a passar por muitas dificuldades. Estou a pedir ao senhor presidente João Lourenço para que libere mesmo meu marido, se for agora é melhor. Eu estou gestada, vivo na casa de renda, muitos estão a sofrer. Libera o meu marido. Dona Dia Lourenço, por favor, me ajuda. Todas as mulheres da Angola, ajuda-me mesmo para que meu marido seja liberto onde ele está. E a detenção do General Nila só nos provou mais uma vez que o governo angolano teme com os ativistas. E General Nila, sem sombra de dúvidas, é um dos grandes pesadelos do partido MPLA e do governo angolano. O CM Único Filho é um jovem ativista e músico de intervenção social angolano, conhecido por usar a arte como uma poderosa ferramenta de denúncia e consciência cívica. Ele também é o líder do movimento Geração da Mudança, que visa despertar a juventude para a importância da participação ativa na transformação social e política do país. Através das suas músicas e mensagens nas redes sociais, o CM aborda temas como má governação, injustiça social, desemprego, repressão e sofrimento do povo angolano. A sua postura crítica e corajosa tem lhe garantido respeito entre muitos jovens que se revêem na sua luta pacífica por uma Angola mais justa. Mais do que um artista, ele é uma voz firme contra a opressão e representa uma geração que não se cala diante da tirania. E hoje, o CM é considerado uma das maiores dores de cabeça do partido MPLA e do governo angolano. E se chegaste até aqui é porque acreditas no futuro de Angola e na força da juventude consciente. Atenção, a luta desse ativista não é por fama, é por justiça, liberdade e dignidade. E não precisamos ser muitos, precisamos ser firmes e resistentes. Compartilha este vídeo para despertar mais angolanos. E lembra-te de algo, o silêncio perante a injustiça é uma das formas de apoiar o opressor. Então, não se esqueça de deixar o seu like e deixar um comentário sobre este lindo vídeo que eu fiz. E atenção, me levou quase uma semana para eu conseguir gravar e editar este vídeo. Então deixa o seu like, não deixa que esse vídeo seja desperdiçado assim em vão. Deixa o seu like e compartilha para mais angolanos, para que mais angolanos assistam este conteúdo, porque merece mesmo uma valorização. Eu sou o Pintega Júnior e aqui estás no canal Blogueiro Político. Tamo junto, muito obrigado.